Um é um pedido e o outro uma gratidão. Um é oração pela guerra e o outro é gratidão pela vitória. Mas talvez o Salmo 20 seja muito necessário para nós. Por isso eu gostaria de convidá-los, sentados como estão, para abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 20. São apenas 9 versículos ou 9 versos e nós estaremos lendo. E eu te peço que deixe aberto, nós procuraremos não sair muito, não tirar muito os olhos desse salmo muito rico. Quando encontrarem, digam amém. Qualquer coisa vocês podem acompanhar lá. Salmo 20, verso 1. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Jacó te proteja. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em seu nome, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra, Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o teu santo céu e com a sua força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em seus cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando chamarmos. Amém? Queridos, lidando com nossas inseguranças. Abaixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu queria que você olhasse para dentro de você e visse quais são os medos, os inimigos que têm se levantado na sua vida, se é o pecado, se é os problemas financeiros, o que tem te afligido, o que tem te deixado inseguro, o que tem te trago medo. Porque hoje, através desse salmo, nós vamos aprender a lidar com as nossas inseguranças e Deus há de nos conceder uma fé inabalável. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, através da ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale com cada vida, que o Senhor opere milagres e maravilhas, conceda-nos, Senhor, a graça de sermos chamados pelo Teu nome. Abençoe a vida de cada um dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. No nosso dia a dia, nós estamos enfrentando muitas coisas. É comum nós nos depararmos com inseguranças, e essas podem até mesmo vir abalar nossa confiança. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem poderosa, atualizada, talvez mais atual que o jornal desta manhã. Essa mensagem nos ensina a superar essas inseguranças e construir uma fé inabalável. Eu acho lindo que o Salmo 20 é um tesouro precioso. Irmãos, é tão precioso que a Escritura cita ele várias vezes. E esse Salmo nos oferece orientações valorosas para nós aprendermos a confiar em Deus, a termos a essência da nossa esperança ancorada nele. Deus tem sido nosso amparo divino. Eu queria te convidar que você abra o seu coração e junte-se a mim nessa jornada de descoberta, mas não só de descobrir, mas de aplicar praticamente o que nós vamos aprender aqui hoje. Sabe por quê? O que o Senhor, é o desejo que eu tenho, está no Salmo 20, verso 1, que diz que o Senhor te responda no dia da tua angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, que não precisa de muita coisa, irmãos, para você poder imaginar uma situação. Para pensar, um pai de família que tem que sustentar uma casa ganhando um salário mínimo. Para pensar,
uma mãe preocupada com a insegurança que muitos estão vivendo hoje nas salas de aula. Hoje nós não temos segurança nem de mandar uma criança para a sala de aula. Não é culpa dos professores, é culpa da sociedade. Hoje nós estamos vivendo dias maus. Irmãos, e esse salmo ele quer nos dar fundação, alicerce, para nós enfrentarmos essas incertezas, tendo certeza que Deus continua sendo o mesmo Deus que nos guarda. Além disso, esse salmo é um salmo motivador. Ele quer nos motivar a depositar toda a nossa confiança em Deus, pois Ele é digno. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa fortaleza e nele nós podemos confiar. Por isso eu te convido a aplicar. Esse salmo é tão relevante, irmãos, que à medida que nós estamos mergulhando nessa reflexão, nós passamos a lidar com as nossas próprias inseguranças. Apesar de nós termos como base uma fé inabalável, nós somos humanos. E que Deus conceda, através desse salmo, uma rica ferramenta para você aprender a confiar em Deus em todos os momentos da sua vida. Amém? Pastor, qual que é o contexto histórico do Salmo 20? O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Senhor, o Deus de Jacó, te proteja. Verso 1. Irmãos, interessante que esse salmo, ele é escrito por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um guerreiro nato. Davi, um homem que ganhou quase todas as batalhas que empleitou. Tudo que Davi fazia, ele era bem sucedido. E muitas vezes ele era infinitamente inferior, humanamente falando, às forças que afrontavam. Parece até algo assim de desenho animado, quando você para pensar, pastor Nicésio, no tamanho de Golias para o tamanho de Davi. Parece até uma fábula quando nós falamos de Davi enfrentando com mãos, pedras de pau, um leão, urso. Parece-me que é quase impossível Davi vencer os inimigos que ele venceu. Mas eu quero vos dizer nessa noite que assim como Davi, nós podemos vencer, desde que nós aprendemos a lição que Davi teve. Todas as batalhas que Davi empreendeu e venceu, nenhuma foi por questão pessoal, nenhuma foi para auferir glória a si mesmo. Davi guerreava as guerras de Deus. Davi enfrentava os inimigos de Deus, mas mais do que tudo, Davi estudava, entendia a vontade de Deus e buscava em Deus direção para essas batalhas. Você sabe por que muitos dos nossos planos hoje são frustrados? Nós estamos perdendo o hábito de orar. Antes, irmãos, algum tempo atrás, os mais jovens talvez não vão entender o que eu estou dizendo. Para nós começarmos a namorar uma moça, nós íamos orar um período para saber se era de Deus ou não. Para nós fazermos uma viagem, nós tiraríamos um período de oração e muitas vezes ainda pediríamos orientação do pastor para saber se aquela viagem era de Deus ou não. Antes de nós empreendermos uma batalha, a gente procurava a direção de Deus. Hoje nós estamos enfiando a cara, fazendo tudo segundo a nossa boa vontade, e muitas vezes sequer oramos para pedir a direção de Deus. Esse salmo não. Esse salmo é escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus, no século X a.C., em meio a uma situação complexa e complicada, irmãos. O povo de Deus, ele foi posto numa terra estranha, e ali ele foi posto para conquistar homens fortes e valentes que estavam tomando conta da terra. Mas Deus falou para Josué: tão somente tem bom ânimo e faça tudo o que eu tenho te ordenado. Irmão, quem tem te ordenado vencer o mundo é Deus, quem tem dado vitória é Deus, quem tem promessa na sua vida é Deus, e se Ele prometeu, Ele pode cumprir, porque Ele é Deus na sua vida. Mas Davi, ele compõe esse salmo, e geralmente esse salmo era adorado a Deus, era orado a Deus, era intercedido a Deus antes da batalha, mesmo sabendo que o inimigo era o inimigo de Deus, mesmo sabendo que aquela guerra era uma guerra que estava na direção de Deus, dos propósitos de Deus. Davi não ousava partir para a batalha sem orar. Antes de mais nada, crente que não ora é crente que está fadado ao fracasso. Crente que não busca a direção de Deus é crente que vai se decepcionar. Hoje nós estamos tão preocupados com tantas coisas,
e muitas vezes nós esquecemos de procurar a direção de Deus. E Deus é tão lindo, eu estava vendo vários versículos. Salmo 3:3 diz: mas tu, Senhor, és o escudo e redentor de mim, a minha glória, aquele que exalta a minha cabeça. Salmo 18, nós vimos há poucos dias: o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, a minha rocha, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e força da minha salvação. Salmo 118, verso 25: o Senhor concede-nos vitória, o Senhor concede-nos prosperidade. Quer uma bênção de Deus? Quer uma profecia de Deus? Deixa eu repetir de novo, talvez você não tomou posse. Salmo 118, verso 25: o Senhor conceda-nos a vitória, o Senhor conceda-nos a vitória, o Senhor conceda-nos a vitória. Você não está entendendo? Deus quer te dar vitória, Deus quer te dar prosperidade, Deus quer te dar bênção, mas é necessário nós estarmos na presença de Deus. Então, nesse contexto de direcionamento, de oração, de confiança, de intercessão, Davi escreve esse salmo. É um salmo real, é um salmo escrito pelo rei, mas é um salmo onde o rei entende que ele só é rei porque Deus o colocou naquela posição. Sabe o que Deus está te dizendo? Você é filho de Deus, você é mais do que vencedor. Deus tem muita prosperidade para te dar, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar na direção de Deus. Amém, meus queridos? Vamos mergulhar na palavra de Deus? Os 3 primeiros versículos, nós podemos dividir em 3 temas, né? Que é confiança em Deus em tempos de angústia, verso 5 ao verso 7, reconhecimento de que Deus ajuda, ou que a ajuda vem do Senhor. E verso 8 e 9, confiança de que o nome do Senhor, confiança no nome do Senhor mesmo diante aos desafios. Interessante isso, irmão. Próximo slide aí. Né? Como assim? Confiando em Deus em tempo de angústia. Mas, irmãos, quando nós mergulhamos nessa poderosa palavra no Salmo 20, sobre como lidar com insegurança, crendo em Deus, principalmente nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, o salmista inicia aqui com uma declaração poderosa de confiança: que o Senhor te responda no dia da angústia, o nome do Senhor te proteja. Como confiar em Deus em tempos de angústia? No verso 1, ele nos ensina que o Senhor é Deus, mesmo no tempo das angústias. Irmãos, essas dificuldades nós já herdamos da natureza adâmica, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Acho interessante que a palavra dificuldade pode se referir a situações difíceis que nós enfrentamos. Por isso que eu pedi você para fazer uma introspecção e ver o que está te atrapalhando, o que tem te incomodado, o que tem tirado o seu sono. Mas nesses momentos é muito natural que nós possamos ser tomados pela emoção, sermos agitados pelos sentimentos, mas eu quero trazer uma palavra de fé, meu irmão. No entanto, esse salmo nos motiva, nos mostra um caminho para uma confiança inabalável em Deus, no Senhor nosso Deus, naquele que nos salvou e nos remiu em nome de Jesus. Estava lembrando, Isaías 50, 35, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É a trilogia da vitória. Está passando dificuldade? Para de reclamar, dobra o teu joelho e invoca o Senhor. É no dia da angústia que você deve dobrar o joelho e buscar o Senhor. É no dia da angústia que você deve estar mais perto de Deus. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me... Irmão, é um diálogo. Primeiro você invoca, depois Deus liberta e depois você glorifica. Deixa eu perguntar, quem que já orou a Deus no momento de angústia? Deixa eu ver. Quem aqui já foi atendido por Deus no momento de angústia? Já pode experimentar a mão poderosa de Deus?
Então não perca tempo não, irmão. Quando você invoca, Deus salva. E quando Deus salva, você glorifica. E quando você glorifica, Deus te visita. Irmãos, é uma gandaxerébia. Eu não sei se o céu sobe ou se a igreja desce, ou se a igreja sobe ou se o céu desce. Mas eu sei que quando a igreja está adorando, Deus está operando. Eu fico vendo no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, expressa assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Você não está entendendo? Deixa eu te dizer, se você está orando, eleva os teus olhos para o Senhor. Se você está buscando a Ele com oração e súplica, se você ainda consegue dar graças a Deus, você experimenta uma paz que excede todo entendimento. O mundo não entende o que nós temos. Talvez nós podemos não ter dinheiro, talvez nós não podemos ter muita coisa que eles têm, mas nós temos algo que eles não compram. Nós temos a presença de Deus, nós temos a graça de Deus e nós temos uma paz que excede todo entendimento. Certa vez, ofereceram um enigma para um filósofo. Pegaram o homem mais rico da região e proporam para ele se ele resolveria, se ele aceitaria trocar a sabedoria que ele tinha pelo dinheiro que aquele homem tinha. O cara morava numa casinha humilde, o outro num palácio. A pessoa comia mal e mal para sobreviver, o outro vivia em banquetes. Um tinha pouco, o outro parecia que tinha tudo. Aí ele falou: não aceita a troca. Por quê? Eu tenho algo que ele não tem. O quê? O suficiente. Você não está entendendo? Irmãos, você não pode ter muito, mas você tem o suficiente para glorificar a Deus nesse instante. Talvez tenha alguém mais rico que você, mas Deus tem te dado o pão de cada dia. Deus tem sido fiel na tua vida, tem sido supridor de cada necessidade. Então passa a invocar o nome do Senhor Jesus e Ele vai fazer. Eu sei que essas emoções muitas vezes nos forçam, nos afligem, mas o Salmo 20 vem nos encorajar a vencer as nossas inquietações e confiar no Senhor, porque a paz que excede todo entendimento só pode habitar no coração que conhece a Deus. Eu acho tão lindo isso, irmãos. E algumas pessoas, doutor Lúcio, até se riem de mim, porque se eu ver uma pessoa 50 vezes no dia, eu vou dar paz do Senhor 51. E uma vez uma pessoa me criticou, até pastor, por que você dá tanta paz do Senhor? Porque o maior presente que eu já ganhei de Deus foi a paz. Eis que vos deixo a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Irmãos, Deus quer que você tenha paz no coração. Tu vai passar por luta, isso é inevitável, mas no meio da luta você pode deitar e descansar, porque o Senhor é contigo. Acho importante, quando nós olhamos os aspectos que o Davi fala aqui no Salmo 20, nos ensinando a lidar com essas inseguranças, principalmente nesses tempos de angústia que nós estamos falando, porque se você for meditar no Salmo 20, verso 2, diz assim: envia-te socorro desde o santuário, te sustenha desde Sião. Nesse versículo, querido, ele está nos lembrando que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas da vida, Deus sempre está presente, sempre é o nosso socorro. Ele não está longe, Ele não está indiferente, Ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir, a sua mão não está ressequida para que não possa salvar. Se você pode confiar no nome do Senhor teu Deus, pode crer que no meio da angústia, o sol da justiça raiará e fará diferença na sua vida, porque Ele é Deus. Quando você estiver muito atribulado, não tiver nenhum profeta para te falar, como diz o pastor Ida Marques, essa aqui é a melhor profeta que existe, a Bíblia. Isaías 40:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, porque eu sou teu Deus e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento na minha destra fiel.
Irmão, fica tranquilo, Deus está com você. Fica tranquilo, Deus está com você, irmãos. Não temas, não te assombres, Ele está com você. Essas mensagens, essas passagens que complementam esse ensinamento do Salmo 20, verso 2. Reforçando que nós podemos confiar em Deus, mesmo durante o momento de angústia, Ele sempre será um Deus que nos sustenta. Você pode profetizar na vida do seu irmão? Vira para o seu irmão e fala assim: Deus te sustenta. Fica tranquilo, Deus ainda é Deus na sua vida. Se nós vamos continuar, irmãos, aqui, nós vamos nos emocionar. No Salmo 3, verso 3, 20, verso 3, Deus nos lembra da importância de nós nos aproximarmos dEle. Lembra-te de todas as tuas ofertas e aceite todos os teus holocaustos. Irmãos, nós somos lembrados da importância de nos aproximar de Deus com humildade, sinceridade, trazendo nossas ofertas e holocaustos diante dEle. Irmãos, esse contexto bíblico aqui, as ofertas e holocaustos são muito mais do que dinheiro e bens. Era um ato de adoração, de entrega genuína diante de Deus. Nesse contexto aqui bíblico, está falando de uma disposição em confiar em Deus e no cuidado de sua providência. Para que você está perdendo noite de sono? Confie em Deus, Deus vai cuidar de você. Eu confio nesse Deus, porque Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe por que você está se perdendo? Porque você não está enxergando Deus no seu caminho. Sabe por que muitas vezes nós estamos sofrendo? Porque nós não estamos enxergando Deus nos nossos negócios. Sabe por que nós estamos muitas vezes sofrendo? Porque nós não estamos enxergando que Deus está nas nossas vidas. Porque se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, pode vir a tempestade, o vento vai soprar, mas eu não serei abalado, cantará baixar. Eu não serei abalado porque a mão do Senhor me sustenta. A Galabaxeve, Aracandévia. Está faltando nós entregarmos nossa vida a Deus com confiança. Tem gente que ri quando eu digo isso, irmã Cátia, mas nós estamos virando caroneiro muito chato. Tem coisa pior, irmão Billy, que você dá carona para alguém que não confia em você como motorista? Olha o buraco. Olha a ponte. Irmão, dá a impressão que, gente, se não confia, por que entrou no carro? Eu vou nem falar que eu vou entregar o volante para ele, que você não confia em mim, eu não vou confiar nele também. Quem confia em Cristo aqui? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Irmãos, não sei se vocês sabem, o mal do século é a ansiedade. Eu estava vendo uma pesquisa falando sobre o Covid-19, essa famigerada pandemia, e ela falou algo que eu achei interessante. O que mais matou na época da pandemia não foi o Covid. Mesmo que se você pegar na autópsia, está escrito lá, morreu de Covid, não morreu de Covid. A maior parte das pessoas que morreram de Covid morreram de ansiedade. Você vê o relato de quem escapou daquele capacete lá, daquela máscara, a ansiedade que aquele trem dá, a angústia. Irmãos, espero que vocês nunca tenham experimentado síndrome do pânico. Irmãos, quando a pessoa fica muito ansiosa, dá uma tal da síndrome do pânico. Esse negócio, irmãos, ele dá uma sensação de morte. A pessoa começa a sentir palpitação, parece que o coração está parando. Irmão, dá tontura, dá vômito, dá, irmão, dor no estômago, dá dor em tudo quanto é lugar. E se você não vigiar, você morre. Tem crente morrendo dentro da igreja de ansiedade. Mas sabe o que Deus fala lá em 1 Pedro 5,7? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de mim, e nós não precisamos andar ansiosos, porque nós temos um Deus que nos guarda. Andará, Gandévia. Que dia que nós vamos resolver alguma coisa? Que dia que perdeu uma noite de sono paga uma conta?
Que dia que você vai ficar ansioso, vai resolver um problema? Se você não dá conta, confie em quem dá conta. Irmãos, a gente contrata um eletricista porque não dá conta de fazer o serviço. Se desse conta, não precisava contratar. A gente contrata um pedreiro porque não sabe fazer o serviço. Porque se soubesse, a gente não pagava os outros para fazer. A gente contrata um médico porque a gente não sabe o que está fazendo. Mas agora você contrata, está pagando e não confia. Deixa de ser chato. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. A gente é tão chato, irmão, que parece aqueles meninos que não têm paciência. A Dudinha não está aqui, eu posso falar, irmão, tem hora que vai dando um nervo viajar com o menino. Dá ou não dá? Tem hora que você vira, que está indo para Goiânia, na hora que você vira aqui, desce ali o sapezal, a Duda, pai, está chegando? Falei, depende. Depende do quê? No sapezal nós estamos. Aí passa um pouquinho, está chegando, pai, está chegando? Aí dá vontade de falar, não é menina, fica tranquilo, eu sei onde eu estou indo, eu estou na direção, vai dormir. O Caio já é bom dirigir com ele, o Caio consegue dormir antes de virar da cidade aqui, irmão. Quando chega no posto de Juarez, ele já está dormindo. E está certinho. Por que você está preocupado? Quem aqui já se entregou para Jesus? Deixa eu ver. Quem aqui confia em Jesus? Deixa eu ver. Então, irmãos, se refugia nele em nome de Jesus, porque essas passagens reforçam que ele é digno de confiança. Sabe o que eu achei interessante? Quando nós focalizamos aqui, ou focamos no verso 4, ele nos convida a confiar plenamente em Deus em tempos de angústia. E disse, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus planos. Nessa versão está dizendo desígnio, mas na outra versão diz planos. Sabe qual que é o nosso problema? Nós sequer planejamos. Sim ou não? Eu ouvi uma frase dessa que eu ri demais. Diz que pobre não preocupa com o fim do mundo. Eu não tenho tempo para isso. Pobre preocupa com o fim do mês. Que eu não sabe nem como vai virar o final do mês, pagar as contas, vem água, luz, telefone. Esse negócio de preocupar com o fim do mundo, com alienígena, é coisa de rico. Pobre preocupa é com o dia da manhã. Mas crente não precisa preocupar nem com isso, irmãos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós temos nome escrito no livro da vida, que Deus nos guarda e tem um futuro. Nem um fio de cabelo da sua cabeça cai se não for da direção de Deus. E nesse verso 4 nós encontramos aqui essa poderosa expressão de confiança em Deus. Olha só essa palavra, conceda-te, sugere que nós podemos depositar todos os nossos desejos e anseios diante do Senhor, sabendo que Ele ouve as nossas orações, Ele entende os nossos corações, Ele atende às nossas necessidades, nossos desígnios, os planos estão seguros na mão de Deus. Alguém aqui já sentiu que não é merecedor de receber algo de Deus? Você não vai ficar bravo com o pastor, não, mas eu vou te falar a verdade. Deus não vai atender suas necessidades. Deus vai atender os propósitos dele na sua vida. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós não sabemos o que nós estamos precisando. Eu tenho um amigo, muito bem de situação. Ele mandou seus filhos para Goiânia para fazer faculdade, alugou um apartamento no setor nobre de Goiânia, deu um carro para cada um e uma mesada de R$5.000 por mês para cada um, livre de aluguel, água, luz, telefone, comida, empregada, 5 mil para eles. E nem na faculdade pagava. E um dia eu vi a filha dele falar assim, nossa, papai é muito miserável. Foi por quê? 5 mil não dá para comprar nem a bolsa que eu quero. Eu falei, irmã, se meu papai fosse miserável assim, eu estava sortando foguete. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas coisas que você está pedindo é vaidade. Você acha que é necessidade, mas não é.
mas Deus tem um projeto na sua vida e não vai deixar faltar nada no meio desse projeto. Glória a Deus. Aleluia. Tem um hino que o irmão Luiz canta que eu amo, que é Projeto no Deserto. Um povo em pleno deserto, e a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, porque Deus estava com ele. Sapatos não terminavam, as roupas não envelheciam. Não vou cantar que vou estragar o hino, vai ficar ruim demais. Nós estamos no deserto da vida, mas Deus tem cuidado de nós. Nosso sapato não vai furar, nossas roupas não vão envelhecer, não vai faltar comida, vai ter nuvem de glória nos guardando todo o santo dia, porque nós estamos sendo atendidos, porque nós estamos no projeto de Deus. Fica tranquilo, porque Deus está no controle da sua vida. Pastor, mas como que eu vou fazer? Salmo 37, 4, deleita-te no Senhor, e Ele te considerará os desejos do teu coração. Pode planejar, irmãos, mas a resposta certa vem de Deus. O coração do homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Novo Testamento, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro, e a sua, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essas passagens nos mostram, querido, que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Precisamos ter prazer na lei dele. Nossos desejos precisam estar alinhados com a sua vontade. Queridos, Deus é fiel, Deus conhece o que você precisa, Deus é conhecedor de tudo aquilo que é bom para mim e para você, mas tudo isso vai ser de acordo com os seus projetos. Fica tranquilo, Deus não tarda e nem falha, Ele chega na hora certa. Quantos confiam em Deus aqui? Né? Próximo, Diogo, por favor. Volta uma. Essa aí. Reconhecendo a Deus, reconhecimento que a ajuda vem de Deus. Vamos ler lá, versos 5, 6 e 7. Vocês podem em voz alta, 1, 2, 3. Sabe o que eu acho bonitinho? Vocês pensam que engana o pastor. Quem está com a Bíblia aberta aí? Eu tinha um amigo, irmão, nós íamos fazer uns cursos, na época que nós trabalhávamos no frigorífico. Ele era tão treinado, irmãos, que ele usava um óculos desse que muda de cor a lente. Ele ficava marcando o professor e conseguia dormir mexendo na cabeça, olhando o professor, e dormia. Só faltava roncar. E assim estão vocês achando que o pastor é enganado, quando vocês ficam mexendo na boca que não está lendo nada. Vamos ler? Salmo 20, verso 5. 1, 2, 3. Solta aí, tá bom. Tá vendo? Tá empolgado, isso é bom. Não falei que tá ruim não, já estava se defendendo. Querido, no versículo 5, nós encontramos uma exortação para que nós nos alegremos na salvação do Senhor. Que nós coloquemos nele a nossa confiança. A expressão arvoraremos pendões quer dizer levantaremos estandartes de vitória, ou levantaremos a taça da vitória, em honra ao nosso Deus, reconhecendo que é Ele quem nos auxilia e atende às nossas petições. Alegra-te no Senhor teu Deus, e Ele atenderá aos desejos do seu. Por que você está abatido? Você é filho de Deus. Você sabia que na antiguidade tinha lei que proibia o filho do rei de ficar triste? Mas pastor, injusto não é, irmão, que era injustiça para eles. Já imaginou? O cara nunca trabalhou na vida, tinha tudo do bom e do melhor, era filho do rei, tinha empregado para tudo e ainda tinha audácia de ficar triste. Não dá revolta com um cara desse? Dá ou não dá?
Então você que é filho do rei, tem o Espírito Santo de Deus na vida, tem a promessa de Jesus na sua vida, tem um Deus que te escuta, que é dono do ouro e da prata, e você deveria ter uma lei proibindo o crente de estar emburrado, mas nessa noite Deus quer te dar alegria, nessa noite Deus quer revestir você de gozo. Eu fico vendo o Salmo 121, versos 1 e 2, diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sabe o que ele está dizendo? Você pode olhar para onde você quiser, mas só tem socorro para o Senhor, no Senhor, só tem socorro para você em Deus. Deus ainda é a rocha da sua salvação. Calabaxé. Isaías 41:10 diz de novo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou eu teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Deus está te tomando pela mão nesta noite, quer te sustentar e fazer a diferença. Queridos, essas passagens, elas nos ensinam a reconhecer que a nossa ajuda não vem do homem, que a nossa ajuda não vem da terra, a nossa ajuda vem de Deus, que é o Criador de tudo. Nós ainda podemos confiar num Deus que é o nosso sustentador, auxiliador, mestre e rei. Quem tem esse Deus, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Acho que quando nós vamos ampliar aqui o Salmo 20, verso 6, neles encontraremos um poderoso ensinamento, que é reconhecer que a nossa ajuda vem do Senhor. Olha o que o salmista declara no verso 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Vira para o seu irmão e fala assim: eu sei que o seu Redentor vive. Eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu. A vitória, a força vem na sua mão direita. Deus está estendendo a mão para você. No verso 6 aqui, nós somos confrontados com a certeza da nossa salvação, com a certeza que nós estamos protegidos em Deus. O salmista ousa afirmar que sabe sem sombra de dúvidas que o Senhor salva o seu ungido. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que ao enfrentarmos tempos de angústia, vamos enfrentar, nós devemos confiar que Deus é o nosso Salvador. É aquele que responde do céu com poder e autoridade. Ele é aquele que responde do céu com poder e autoridade. Você não está entendendo, é aquele que responde do céu com poder e autoridade. Eu ainda acredito em Deus. Salmo 3,8 diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Você não está entendendo, Salmo 3,8 diz assim: a salvação vem sobre o teu povo vem a tua bênção. Deus te trouxe aqui para te abençoar nessa noite, porque essa puta cadaxerévia. Queridos, que a salvação é proveniente de Deus, unicamente vem do Senhor. E nos seus momentos de dificuldade, entenda, reconheça que a sua ajuda vem do Senhor. Não se escandalize com o que eu vou te dizer, mas graças a Deus, muitas vezes você se decepcionou com o homem. Eu louvo a Deus porque muitas vezes a família te desamparou. Eu agradeço a Deus que muitas vezes você se decepcionou com a igreja, com o pastor. Sabe por quê? Deus está te dizendo que a sua salvação vem de Deus. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. E muitas vezes Deus não permite que ninguém te ajude, porque Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Deus ainda está falando na sua vida. Dá glória a Deus por isso. A sua salvação vem do Senhor e Deus quer te dar a bênção. O nosso libertador vive. E muitas vezes nós não entendemos. Você pega os evangelhos, Jesus rodeado de multidão, e de repente, quando ele para de multiplicar pão, para de fazer milagre, e vira assim: verdadeiramente a minha carne é comida, e verdadeiramente o meu sangue é bebida, e quem não comer dessa carne, não beber desse sangue, não terá parte comigo. Teve gente que pensou que ele era doido, irmão. Muita gente deixou Jesus. Aí ficou só os discípulos de Jesus, que é gato pingado. E Jesus virou para assim: vocês não vão embora não?
Aí vem o discípulo falar, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de salvação? Tá certo, eu não estou entendendo, mas só Deus tem palavra de salvação. Tá certo, tá doendo, mas Deus sabe a hora de te abençoar. Fica firme na presença do Senhor, porque Deus quer te abençoar. Fica firme, porque a salvação vem do Senhor e Ele tem bênção para a sua vida. Vamos continuar, senão não dá tempo. Nós mergulhando no Salmo 20, agora no verso 7, e nesse versículo nós encontramos um profundo ensinamento sobre o reconhecimento de que a nossa ajuda vem de Deus. Olha o que declara: uns confiam em carros, outros em seus cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Talvez hoje na nossa realidade nós não entendemos o que Deus está dizendo. Irmãos, não sei se vocês sabem, talvez vocês já viram alguns filmes de guerras da época de Davi. Eles guerreavam a pé. Não era toda a nação que tinha acesso a cavalos e carros de guerra. Irmãos, era algo assim muito assustador. Imagine só uma carruagem com foices que decepavam membros, degolavam pessoas, cavalos revestidos de armadura com tachos e pregos, onde batia matava gente, ele era jogado no meio da multidão para matar. Era uma visão aterradora. E quem tinha um grande arsenal bélico desse, ficava se sentindo poderoso. Mas muitas dessas nações que enfrentaram Davi, tinha carro, tinha cavaleiro, tinha arco, tinha lança, mas não tinha o Senhor dos exércitos. Quebra o arco e corta a lança, queima seus carros no fogo, diz aí: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado no meio do povo. Irmão, esse Deus que nós servimos é maior que qualquer bomba atômica, esse Deus que nós servimos é maior que qualquer caça, que qualquer tanque de guerra. Esse nosso Deus nos garante a vitória até mesmo da morte. Esse versículo nós somos confrontados com as diferentes maneiras que as pessoas buscam segurança. Tem gente que fica estribado nos recursos humanos, na força humana, em carro, cavaleiro, símbolos de poder, habilidade humana. Contudo, o salmista está tranquilo e declarando a sua convicção que a verdadeira confiança e a sua segurança vem de mencionar o nome do Senhor, seu Deus. Sua segurança é Deus. Olha o que diz lá em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos lá para Jeremias 17, 7 e 8. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que estende as suas raízes ao ribeiro. Não resseca quando vem o calor, mas a sua folha continua verde no ano de sequidão, não se afadigue nem deixa de dar fruto. Irmãos, tenha fé no Senhor, que Deus é Deus na sua vida. Para terminar, e aí nós vamos começar o estudo bíblico. Confiança no nome do Senhor nosso Deus. Leia para mim o verso 8 e 9, leia com força, senão eu vou pedir para você ler de novo. 1, 2, 3... Tem uma frase de motivação que marca muito minha vida, fala assim: na vida de um vencedor não existem problemas, e sim desafios. Uns encurvam-se, mas nós nos... Sabe por quê? Porque Deus nos sustenta. O justo pode até cair, mas Deus o levanta. Nesse verso 8 aqui nós somos novamente confrontados com as diferentes formas em que as pessoas buscam a segurança. Mas Deus está nos dizendo: fica firme, nossa confiança está no Senhor. O nome do Senhor é a nossa torre, justo corre seguro. Já no verso 9, diz assim: salva-nos, Senhor, responda-nos, ó Rei, quando clamarmos. No versículo 9, o salmista faz uma oração fervorosa ao Senhor, reconhecendo a sua soberania e poder em nos salvar. Se tudo está difícil, clame ao Senhor. Quem conhece o Salmo 91 aqui? Deixa eu ver.
91:15 diz assim: Ele me invocará e eu lhe estarei com ele. Mas não entendi. Está errada a sua Bíblia, não está não? Vamos ler de novo. Ele me invocará e eu lhe estarei com ele na... O que Deus está dizendo, irmão? Tem momento de angústia, mas na angústia você pode invocar que Deus vai estar lá com você. E você é mais que vencedor. E dela o retirarei e o glorificarei. Fica tranquilo. Angústia precede vitória. Luta precede honra. Deus está te abençoando. Fica tranquilo. Hebreus 4,16. Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Que essas passagens possam ser firmes na sua vida. Vamos começar o estudo bíblico agora? Tem gente arregalando o olho, mas vou começar agora. É pouquinho, mas eu quero começar. Próximo. Identificação das inseguranças mais comuns que enfrentamos pela sociedade atualmente. Como construir uma fé inabalável por meio da oração e do estudo da palavra? Irmão, vocês não ficam bravos comigo não, mas eu morro de rir que tem. Pastor, como que eu faço para ler a Bíblia? Eu falei, irmão, você abre e lê. Aí tem gente que pensa que vai descer um anjo do céu. Não, irmão. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de... Pastor, como que eu faço para orar? Tira tempo e ora. Irmão, tem hora que a gente pensa que tem uma fórmula mágica. A gente está pensando que é igual que as orações de macumbeiro, que às vezes são. É benzedor, irmão, que faz curso com o outro para aprender a benzição, para repreender cobra, que não repreende nada. É benzedor que tem esse negócio. Nós não estamos aprendendo a benzer, é orar. Você fala, Deus, eu preciso da sua ajuda. Irmão, quer vencer através da leitura da Bíblia e oração? Então vai ler e orar. Como que eu posso confiar na provisão de Deus em termos de dificuldade financeira? Deixa eu perguntar um negócio, eu quero ser sincero aqui. Alguém aqui já passou por um aperto financeiro muito difícil? Quem já passou, levanta a mão bem alto. Você sobreviveu? Por que você sobreviveu? Por que você sobreviveu? O mesmo Deus que te proviu no passado é o Deus de hoje. Amanhã vai nascer maná de novo, vai prover de novo, vai guardar de novo, vai abençoar de novo, é Deus. Pastor, mas como eu posso enfrentar os desafios profissionais ou pessoais com coragem e competência? Aí já não é oração e nem jejum, é trabalho. Faça o melhor, sirvam os seus aos próximos como se fosse a Deus. Pastor, como que eu posso lidar com as emoções e relacionamentos interpessoais e familiares? Segue a Bíblia, irmão. Quem quer ser perdoado aqui? Já liberou perdão? Pastor, eu não dou conta de perdoar. Então você não pode ser perdoado. Quem não perdoa, irmão, nem a sua oferta Deus recebe. Como que eu posso viver com os relacionamentos? Como posso sarar minhas emoções? Irmão, vai para Jesus, pede para Ele arrancar essas raízes de amargura que tem na sua vida em nome de Jesus. E para terminar o estudo bíblico, que eu falei que ia acabar, eu quero citar alguns exemplos bíblicos, 5 exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldades e foram vencedores na Bíblia. Exemplo de superação. Guarda essa frase. A tempestade é uma fase onde aprendemos a confiar em Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, a tempestade é uma fase onde você vai aprender a confiar mais em Deus. Como assim, pastor? A Bíblia é cheia de exemplos práticos de pessoas que demonstraram uma fé inabalável mesmo em meio a circunstâncias difíceis. E é com alegria que eu quero compartilhar esses testemunhos com vocês, testemunhos práticos, inspiradores, de pessoas que venceram independente das provações. Para começar, Abraão, fé em obediência. Queridos, Abraão é chamado como o pai da fé, em Gênesis 12.
Deus chamou ele para sair da sua terra e para seguir para uma terra desconhecida. Abraão obedeceu sem entender. Quem tem promessa de Deus aqui? Você entendeu essa promessa? Não precisa entender, só obedecer. Irmãos, não foi fácil, ele enfrentou muitos desafios ao longo da jornada, mas sua fé foi inabalável em Deus e o tornou uma figura notável na história da fé cristã. Entenda, você não precisa compreender, você precisa acreditar e obedecer. Vira para o seu irmão e fala: está disposto a obedecer? Mesmo quando não faz sentido? Vamos dar. Daniel, uma fé em meio à perseguição. Irmão, Daniel e seus amigos enfrentaram desafios extraordinários em meio ao cativeiro babilônico. Eles se recusaram a se comprometer, a se corromper, a perder suas convicções e permaneceram firmes em Deus e na sua fé. Mesmo mediante a ameaça de morte, a fé deles foi inabalável. A fé de Daniel é uma evidência de que Deus está na vida da pessoa que crê nele. Eles foram lançados na cova dos leões, na fornalha ardente, mas sempre contaram com a proteção de Deus. Olha para mim, o inimigo até pode te jogar na fornalha, mas o teu Deus entra lá dentro com você para te proteger do fogo. É preciso que você dê um glória a Deus mais forte. O inimigo pode até jogar você na cova dos leões, mas leão tem que jejuar porque Deus está contigo. Clamarás a mim e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e ele me glorificará. Candarabaxé. E Jó, irmão, ele ousou ter fé em meio ao sofrimento. Nenhum de nós já experimentou o sofrimento de Jó. Irmãos, é um exemplo extraordinário, poderoso, uma fé inabalável. Mesmo quando ele perdeu tudo, inclusive a saúde, ele não amaldiçoou a Deus, ele continua firme na fé, manteve a sua confiança em Deus. Jó nos ensina a confiar em Deus mesmo em meio a situações mais desconcertantes e dolorosas, que Deus te dê fé. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, irmãos, não é porque ele foi o maior escritor que teve uma vida fácil, ele teve que ter fé em meio às adversidades. Ele enfrentou uma jornada missionária, foi perseguido, preso, apedrejado, enfrentou desafios, chicoteado, mas manteve-se firme e guardou a fé e concluiu a carreira. E por último, o primeiro mártir da história cristã, Estevão, ele teve fé até a morte. Ele enfrentou uma morte violenta por causa da sua fé. E mesmo diante de um apedrejamento, manteve a sua fé inabalável, orando pelos seus algozes, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Amém? E olha que eu te falo um negócio. Não estou falando de futebol não, mas eu torço para o Vasco, eu não gosto do Flamengo. Eu torço mais para o Flamengo perder do que o Vasco ganhar. Mas eu vi Deus agir na vida do menino esses dias. O Flamengo contratou um técnico argentino. Essas pragas têm que ser argentino mesmo, né? Aí esses dias começou a perseguir o Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do futebol brasileiro esse ano. Aí ele, sem entender, falou: o que você quer que eu faça? Não, você precisa ter menos fé e mais trabalho. Quer dizer, você é muito crente. Irmãos, não sei qual a fé que ele processa, mas eu sei que ele é cristão. E ele, esses dias para trás, imagina você, ele, um ato de rebelião, não vou falar, ele bate de frente com o professor de educação física lá, o preparador físico, toma 3 tapas na cara, um murro na boca. Sabe o que ele faz? Fica firme na posição dele. O preparador físico foi mandado embora, o técnico está quase sendo mandado embora. E ele continua firme com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Ninguém pode tocar naquilo que Deus tem para você. E se tocar em alguma coisa sua é porque Deus permitiu. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Fica de pé. Fala assim comigo. Uns confiam em carros,
outros em seus cavalos, mas eu farei menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, para de olhar para a direita e para a esquerda, começa a olhar para o seu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, bendigo e exalto porque Tu és Deus. Que a Tua graça